Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao nosso canal, canal da Editora Betel, o canal que promove aquela que eu sempre digo que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Luiz Prates e mais uma vez estou aqui com os meus amigos, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, para continuarmos o estudo da nossa revista Betel Dominical desse trimestre, cujo tema central que nós estamos estudando é Ezequiel, o profeta do juízo e da glória de Deus. Lembrando que o nosso comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, a quem eu mando um abraço e a nossa saudação. E o vídeo de hoje é sobre a lição de número 10, que tem por título A Visão das Torrentes das Águas Purificadoras. Pegue agora a sua Bíblia, sua revista, seu plano de aula e uma caneta, porque vamos começar agora o nosso estudo. A paz do Senhor, pastor William Barros, seja bem-vindo. Muito bem, pastor Prates, pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus a vocês e também todos vocês estão conosco aqui para mais uma aula pela Editora Betel, nessa feita a nossa 10ª lição. Nosso textuário vai dizer o seguinte, em Ezequiel 47, verso de número 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. A nossa verdade aplicada vai dizer o seguinte, as águas que emanam do Senhor para o seu povo produzem transformação, frutificação e sustentação. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros, aos nossos irmãos. Os objetivos da lição de hoje são mostrar a visão das águas que jorram do templo, falar do uso do termo águas nas mensagens bíblicas e destacar a água viva no presente e no futuro. Textos de referência: Ezequiel, capítulo 47, versículos 1, 2 e 3. Oremos pedindo a bênção do Senhor para esse momento. Maravilhoso Deus, nosso Pai celestial, te louvamos e te bendizemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos inspire, nos esclareça e nos conduza para a edificação de vidas e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos então à lição de número 10. É uma lição que os irmãos estarão verificando, continua focando as mensagens de restauração que nós encontramos no livro do profeta Ezequiel. Nesta introdução, eu sugiro aos irmãos estarem apresentando aos alunos que, após nós estudarmos sobre a restauração do povo de Israel na lição passada, cuja restauração nós vamos encontrar lá no capítulo 37, que foi produzida a partir do anúncio da palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Agora, nesta lição, nós veremos o efeito transformador produzido pelas águas que emanam do templo restaurado. Não deixem de ler Ezequiel 37, versículos 27 e 28.
Lá nós vamos ver que quando nós estamos estudando, quando estudamos a lição anterior, nós vemos que esse capítulo 37, ele termina falando que os filhos de Israel estavam sendo congregados de todas as partes. Segundo, os filhos de Israel habitando na terra prometida e dada pelo Senhor. Terceiro, a menção sobre tabernáculo, sobre o santuário de Deus no meio dos filhos de Israel. E por último, estas ações, estas bênçãos, estas restaurações estariam concorrendo para o testemunho às nações acerca do Senhor Deus. Então a lição de hoje, ela enfatiza um dos grandes efeitos da ação de Deus em estabelecer o seu santuário no meio do seu povo. Vejamos, irmãos, que o primeiro versículo do capítulo 47, o profeta, ele é conduzido à entrada do templo, esse novo templo. É importante nós conectarmos este texto com Ezequiel, capítulo 34, versículos 25 a 31. Lembro os irmãos que esse capítulo 34 nós estudamos na lição de número 7. E por que conectarmos com Ezequiel 34? Porque Ezequiel 34 fala da aliança de Deus com suas ovelhas, menciona árvores que dão fruto, fala de terra que dará colheitas, plantação memorável, não mais o povo, as ovelhas, serão vítimas da fome. Então, quando nós fazemos essa conexão, é como se Ezequiel 47, de 1 a 12, expandisse e detalhasse como se dará isso descrito em Ezequiel 34. Então, a lição 10, nós estaremos estudando, refletindo, pensando sobre esses assuntos. Águas que jorram do templo. Ações de Deus para com o seu povo. E águas vivas mencionadas no livro do profeta Zacarias, por Jesus Cristo e no livro do Apocalipse. Sendo assim, o tópico 1, a visão das águas que jorram do templo. É interessante que esta restauração que nós mencionamos é uma restauração abrangente, como diz o texto introdutório do tópico 1. Alcança o povo, alcança a terra e alcança o templo. Tenhamos em mente esta verdade bíblica ao considerarmos estes 3 aspectos deste tópico. Enquanto estivermos estudando estes aspectos, tenhamos em mente a esperança. O estudo deste tópico aponta, enfatiza, nos leva a estarmos em mente a esperança. Mesmo já tendo passado tanto tempo, provavelmente a visão que Deus deu a Ezequiel no capítulo 47, provavelmente esta visão se deu cerca de 25 anos após a deportação do rei Joaquim e cerca de 14
14 anos após a queda de Jerusalém. Então nós podemos imaginar como estava o povo no cativeiro após tantos anos terem se passado. Eu compartilho com os irmãos um texto que eu extraí do livro Todas as Parábolas da Bíblia, de Herbert Lockyer, é da editora Vida. E ele faz um comentário muito interessante sobre as parábolas em Ezequiel, e aí ele cita um cântico, cuja letra diz assim: o homem que olha o espelho, seus olhos nele se podem fixar. Mas, se desejar ver mais além, o céu então há de avistar. Ezequiel viu o espelho, mas olhou para além dele. Por ter observado com precisão o transitório, certamente percebeu além dele o eterno. Percebia com muita argúcia o mundo material, mas tinha supremamente mais consciência do mundo espiritual. Nós podemos atestar isso ao estudarmos hoje Ezequiel, capítulo 47. Vamos, irmãos, convidar os alunos para imaginarem Ezequiel no cativeiro. Imaginemos que ele estava cativo na Babilônia e impedido de exercer o sacerdócio no templo em Jerusalém, tendo a visão do templo restaurado e as águas que jorram do templo. Imaginemos como isso deve ter sido impactante para Ezequiel, até porque ele tinha todas as expectativas, quando da sua infância, creio eu, de exercer o ministério sacerdotal no templo em Jerusalém. Então, nosso tópico 1, ele vai focar a sagrada e milagrosa fonte que Ezequiel viu jorrando do templo, a dinâmica desse rio e a relevância das águas. O subtópico 1.1 fala sobre a fonte das águas. Quando eu estava estudando essa lição, eu entrei no site Coalizão Cidades pela Água e eu extraí de lá, achei muito interessante, que tem um esquema didático nesse site para tratar do seguinte tema: soluções baseadas na natureza para a segurança hídrica. E esse esquema apresenta duas questões. Chamou a minha atenção que a primeira questão apresentada por esse esquema tinha a seguinte pergunta: de onde vem a água? E aí tem um comentário: a lógica da conservação do setor de saneamento. Antes de captar, antes de tratar, antes de vender, é preciso cuidar da água na sua fonte. Nós podemos usar essa descrição como uma ilustração para o tema do nosso tópico 1.1, a importância de nós estarmos atentos sobre a fonte das águas da vida. Antes que brotasse o rio da vida, o estudo sobre a fonte nos leva a essa reflexão. Antes de brotar o rio da vida, Deus havia retornado
para habitar no meio do seu povo. Ezequiel, capítulo 43, versículos 1 a 7. A fonte, meus irmãos, é resultado, é produto, é consequência de Deus ter voltado a habitar no meio do seu povo. É a presença de Deus que faz a diferença. Como profetizou Joel no capítulo 3, versículo 18: a fonte sai da casa do Senhor. Irmãos, precisamos ter muito cuidado para não perdermos a conexão com a fonte. Porque Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o povo de Israel deixou o manancial de águas vivas, que é o Senhor. A fonte é o Senhor. O povo deixou a fonte e cavaram cisternas rachadas. Olha o grande perigo que nós corremos hoje também, de esquecermos a relevância de estarmos conectados com a fonte. Salmo 36, verso 9: o Senhor é o manancial da vida. Assim, o estudo desse tópico 1.1 nos alerta quanto à relevância de estarmos em harmonia, relacionamento, conexão com a fonte das águas vivas. O subtópico 1.2, percurso e profundidade das águas. Este subtópico fala sobre a dinâmica do rio. Irmãos, podemos trazer à nossa mente estas duas verdades. Não é uma poça, não é um lago. Há uma dinâmica nestas águas. Notemos as expressões que nós encontramos no capítulo 47 de Ezequiel, nesses versículos que nós estamos estudando. Eu extraí aqui essas três expressões. Saíam as águas. Um outro momento diz, as águas vinham. Um outro momento diz, águas corriam. Então, são expressões que apontam para deslocamento, para movimento. E detalhe, além de estar em movimento, são diferentes níveis de profundidade. Portanto, é preciso estarmos sempre trazendo em mente que há uma dinâmica nas águas que jorram da parte de Deus para a nossa vida. Não é uma poça, não é um lago. Além de estarem em movimento, há diferentes níveis de profundidade. Podemos também destacar na reflexão desse subtópico que é preciso ir caminhando a partir da pouca profundidade. É uma ótima lição para estarmos trazendo para os nossos alunos sobre a importância de que a vida cristã não começa já em grandes profundidades. A vida cristã, ela começa num nível de profundidade bem superficial, mas é preciso ir caminhando. Nós começamos na superfície, mas somos chamados a prosseguirmos a águas mais profundas. Outro detalhe, conforme nos deixamos ser conduzidos, vamos nos aprofundando. Assim deve ser também na vida cristã. É preciso que nos deixemos sermos conduzidos.
o Espírito Santo, ele quer nos conduzir a águas mais profundas. Outro detalhe em relação a essa dinâmica das águas é que o texto fala da banda do sul do altar. Interessante, as águas passavam pelo altar. Isso nos faz lembrar que a restauração, nosso progresso na vida com Jesus, as grandes mudanças e a vida abundante são resultados da obra redentora de Cristo na cruz. Águas que passam pela banda do sul do altar nos aponta, nos chama a estarmos focados na obra redentora de Cristo na cruz. Tudo isso é resultado da obra redentora de Cristo na cruz. Transformações, mudanças, vitalidade, purificação, saúde. É importante estarmos atentos que é preciso passar pela cruz de Cristo. E por último, o subtópico 1.3, águas que vivificam, aponta para a relevância das águas. É importante estarmos colocando estas perguntas no estudo desse tópico. Por que abundância? Por que estas águas produzem abundância? Por que estas águas saram? Por que estas águas dão vida? Por que estas águas trazem provisão? Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, é a grande resposta a estas questões. Porque saem do santuário. E o que nós encontramos no santuário? O trono de Deus, habitação de Deus. Porque saem do santuário, ocorrem estas bênçãos. Vemos esses resultados. Por isso, trazendo de novo à nossa memória a importância de estarmos sempre com essa pergunta em mente: de onde vêm as águas? Qual é a fonte? Aí está o grande diferencial. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos ajude e nos esclareça, até que Cristo venha, para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, por fechar brilhantemente aí o ponto 1, a visão das águas que jorram do templo. E fechando aí esse ponto, nós aprendemos que o templo possuía forte significado para a vida religiosa do povo de Israel. Assim, a associação entre templo e a fonte das águas lembra o próprio Senhor como a fonte da água viva. E assim, fechando o ponto 1, nós podemos ir então ao ponto 2 com o pastor William Barros. Muito bem, pastor Prates. Continuando aqui nossa lição, depois de estudarmos o tópico 1 com o pastor Marcos Santana, nós entramos agora no nosso tópico 2, o uso do termo águas nas mensagens bíblicas. Meus irmãos, entender isso depende também de um conhecimento a nível de realidade geográfica, realidade do dia a dia do povo em lugares como as terras bíblicas. Vejam, se nós formos a Israel, se nós formos ao Egito, se nós formos à Jordânia, que são palcos ali de grande parte da Bíblia, os irmãos verão uma realidade constante nessas regiões, que é o quê? Deserto. Quando você chega num local como esse, sabe o que você ouve muito das pessoas? A água é o petróleo do Oriente Médio. A água é o petróleo do Oriente Médio.
Ou seja, você pode ter petróleo, mas se você não tiver água, como se vive num lugar como esse? Hoje, ainda se tem a vantagem de se dominar tecnologias que permitem viver, mesmo no lugar escasso de água, com mais vida e mais qualidade. Hoje, por exemplo, nessas regiões, se tem um processo de dessalinização. Israel produz hoje cerca de 10% da sua água para consumo através da água do mar. Eles vão lá, retiram a água do mar e, através de tecnologia, conseguem tornar essa água potável, própria para consumo. Aí você vê, 10% da água em Israel hoje é assim. Além disso, eles já possuem hoje uma outra tecnologia que ainda engatinha, mas já consegue hoje ajudar, por exemplo, países da África, que é um processo que eles desenvolveram muito parecido com o ar-condicionado. Puxa-se a umidade do ar, a máquina puxa a umidade do ar e ela transforma a umidade e transforma em água potável para beber. Por exemplo, em frente ao Muro das Lamentações, você tem uma máquina dessa, você escolhe se você quer água fria ou água quente. Na posse do presidente do Brasil, Bolsonaro, o primeiro-ministro israelense veio e trouxe uma máquina dessa. Essa máquina, inclusive, estava lá entre todos. Qualquer um podia beber, não havia cano na água, não havia entrada de água na máquina. Os aviões, até mesmo os tanques de guerra israelense hoje já utilizam também essa tecnologia. Um tanque israelense não precisa, por exemplo, ser reabastecido com água, com líquido. Quem estiver lá, se houver um conflito prolongado, eles têm água potável dentro do tanque enquanto o tanque funciona. Então, todas essas tecnologias hoje estão a serviço e que permitem que países como Israel, que tem pouca água, possam ter uma vida com qualidade. Além disso, eles reciclam hoje cerca de 90% da água que é utilizada no país. 90% da água é reutilizada lá. Países como Singapura conseguem hoje fazer isso com mais de 60% da sua água. Nós aqui no Brasil, a gente tem muita água e nunca se preocupou tanto com isso. Nossa porcentagem aí de transformação de água já utilizada e poder reutilizar é muito pouca. Agora, irmãos, tendo dito isso, analisem naquela época, sem nenhuma dessas tecnologias que eu estou dizendo aqui para os irmãos. Um exemplo disso é Esaú. A Bíblia diz que Deus levou Esaú com Agar para um local onde tinha o quê? Um poço de água. Ele vai crescer ali e vai virar o quê? Flecheiro, porque ele está sozinho. Então ele tem que se defender, tem que defender o poço. Qualquer um, a qualquer momento, ele querer tomar o poço dele. Porque você imagina, se água no local onde tem bastante, como a cidade, tem valor e muito valor, você imagina num deserto onde ninguém tem. Você passa a ter automaticamente provisão e também domínio territorial. Você tem controle do local, se você tem o que ninguém tem. Então, tendo essa visão, olhando para essa região, olhando para o que o texto vai mostrar para nós vemos que na nossa lição no tópico 2, nós podemos enxergar a água como uma bênção, tanto é que quando você chega em Israel hoje e começa a chover muito, é que eles dizem, Deus está abençoando a gente, é uma bênção, Deus está favorecendo a gente. Então, além da visão da chuva como bênção, porque está associada automaticamente à lavoura, associada à prosperidade, da economia, da produção de alimento, etc., nós vamos ver que a água também é um símbolo do Espírito Santo. Veja que Deus quis se revelar na Bíblia de uma forma didaticamente simples, através de símbolos. Nós temos, por exemplo, no Espírito Santo vários símbolos: pomba, fogo, azeite, vento. Aqui nós vemos o símbolo da água. E ele mostra logo no tópico 2.1 a ação divina de transformação. Nosso autor vai dizer o seguinte: e sendo levadas ao mar, serão saradas. Ele fala do texto que nós lemos no texto áureo. E diz mais: ou seja, as águas salgadas se tornam doces e saudáveis. Este mar, denominado mar de sal, salgado, entre outros. Agora vejam, aqui está falando do Mar Morto. E ele vai mais à frente falar um pouco mais sobre isso. Lembrem, o Mar Morto é o que nós chamamos na geografia de depressão. A depressão que nós utilizamos, por exemplo, do ponto de vista psiquiátrico, essa palavra foi importada, pega emprestada justamente da geografia. Assim como estresse foi importado da construção civil. A palavra depressão significa literalmente afundamento. O Mar Morto tem cerca de 80 quilômetros de extensão. E ele está ali dividindo hoje Israel e Jordânia em seu território.
é chamado na Bíblia, como nós vimos, de Mar de Sal. Tem um detalhe que eu quero trazer a vocês. O Mar Morto, ele é 10 vezes mais salgado que, por exemplo, o nosso Oceano Atlântico. Enquanto a gente tem uma média aqui de 3,5% de concentração de sal e enxofre, lá tem 33% de concentração de sal e enxofre. Então, é muito salgado. Sendo assim, não tem vida, não tem peixes. Você pode entrar no Mar Morto, você não deve mergulhar. Porque, por exemplo, eu fiz a minha barba há pouco. Se eu mergulhar no Mar Morto com a barba feita, ia me incomodar bastante, ia irritar, ia arder muito. Também não dá para beber água do Mar Morto. Se pingar, quem já foi sabe disso, pingar uma gotinha na sua boca, você sente um gosto horrível. Porém, nós vimos aqui na profecia sobre estas águas virarem doces. E aqui, eu quero só tirar uma dúvida, muitos irmãos pegam vídeos, por exemplo, do YouTube e falam sobre o efeito Bolanhos. E muitos irmãos acabam, sempre perguntam sobre isso. Eu estou indo para Israel agora mês que vem, levando minha caravana, e sempre quando chega lá, alguém fala disso. Pastor, e o Bolanhos? E aquelas bolsas de água ali? É o Bolanhos? Deixa eu tirar essa dúvida aqui com vocês. Vejam, essa profecia há de se cumprir, mas é também um símbolo de Deus transformando seu povo, de Deus transformando a visão caótica, deprimente e sofredora e transformando em um tempo novo de restauração e bênção. Quando nós olhamos assim, e a gente chega lá, a gente se depara com qual realidade? O Mar Morto já desceu hoje cerca de 50 metros do seu nível. Ele vem diminuindo muito a sua extensão, devido a alguns fatores. O principal deles, embora Israel tenha tido muitas chuvas nos últimos anos, isso fez, por exemplo, com que o Mar da Galileia aumentasse bastante seu volume, porém, Israel hoje é um país que usa muita agricultura. E o rio que alimenta, principalmente que chega lá, e é o seu fim, é o Rio Jordão. Sendo assim, hoje chega muito menos água no Mar Morto. E vai acontecendo com o tempo de que as suas águas comecem a diminuir bastante. Então essa é a principal razão dessas águas diminuírem. E o que vai acontecer? Conforme o nível vem diminuindo, no entorno acabou se abrindo buracos, crateras. E temos que lembrar também que vem chuvas torrenciais de degelo do Hermon, de chuvas da região norte que vêm correndo pelo deserto e vão terminar também no Mar Morto. E isso acabou abrindo bolsões ali de água doce em volta. Só para vocês terem ideia, tem hotéis, restaurantes que, dependendo do lugar que estavam margeando o Mar Morto, foram inutilizados. Alguém pode cair, inclusive morrer ali num buraco próximo ao Mar Morto. Então, dependendo do local, claro. Hoje muita gente vai lá, o turismo lá é muito seguro. Mas existem lugares que margeiam o Mar Morto que hoje já está afundando o restaurante, já foi abandonado, devido a essa singularidade do local. Então, irmãos, nesse momento não é verdade que o Mar Morto está ficando doce. O que está acontecendo é exatamente essa diminuição do volume, aparecendo partes secas onde antes era o Mar Morto e acabou ali se criando alguns bolsões de água doce. Então essa é a realidade do que está acontecendo ali. Mas isso não anula, claro, a profecia. E o que está escrito vai se cumprir, como Deus diz na sua palavra. A lição para nós nesse tópico 2.1 é que Deus também pode, da mesma forma, transformar as piores situações em momentos de edificação e louvor ao seu nome. Israel aqui é um exemplo para nós tremendo disso. Nosso tópico 2.2 vai falar sobre a ação divina de frutificação. Ele menciona aqui, o nosso autor, sobre, entre aspas, abundância de árvores. E, porém, ele diz aqui não apenas árvores, mas notemos que só no texto do versículo 12 há 4 vezes a expressão fruto ou frutos. Ou seja, irmãos, da mesma forma que Deus vai restaurar o seu povo e trazer um tempo novo sobre Israel, vejam, um exemplo disso é as conquistas científicas, tecnológicas do povo de Israel. Você vai em Israel hoje tem os produtos mais avançados do mundo em tratamento de artrite, artrose, osteoporose, em tratamento para os ossos. Eles descobriram no exoesqueleto de uma lagosta azul, que hoje é tratada no deserto, na região sul de Israel, em tanques, em laboratórios, um produto fantástico para tratamento nos ossos. É a maior concentração de cálcio do planeta, nesse exoesqueleto dessa lagosta azul. O sistema de gotejamento de Israel hoje é exportado para o mundo. Se gasta muito menos água e se tem uma colheita muito mais produtiva, por exemplo. Então, irmãos,
os prêmios Nobéis que vêm sendo dados ano após ano, judeus de várias regiões do mundo já ganharam várias vezes o prêmio Nobel, tanto de ciência, tecnologia e etc. E vai embora, vai embora. Então, vejam, que povo perseguido, muitas vezes quase aniquilado, massacrado, odiado, mas que frutificou e está aí hoje fazendo a diferença no mundo, com suas descobertas e avanços. Deus pode agora fazer o mesmo com você. Deus pode transformar o que agora é apenas esterilidade, é apenas portas fechadas, é apenas limites humanos dizendo que acabou, que não há o que fazer. Deus pode lhe fazer frutificar onde agora é deserto. Deus pode lhe fazer frutificar onde agora, aparentemente, não há qualquer expectativa de semeadura ou de colheita. A mão do Senhor pode agora, neste exato momento, transformar os seus momentos caóticos, suas situações inóspitas e difíceis, em oportunidades singulares para Deus manifestar o seu poder e o seu agir na sua vida. Nós, olhando para essa lição de hoje, Deus nos convida a realmente acreditar, como está no nosso tópico 2.3, na ação divina de sustentação. Ele diz, nós temos o texto de Ezequiel 47:12, não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Expressões que transmitem ideia de sustentação ou perseverança. Não apenas crescer, mas frutificar. Eu me recordo aqui de Gênesis 41, versículos 50 ou 52, quando Deus trata acerca da família de José. A Bíblia diz que ele casou com a filha do sacerdote de On, com Potífera, e a Bíblia diz que ali Deus lhe deu 2 filhos. O primeiro ele chamou Manassés, que significa esquecer. E o segundo filho ele chamou de Efraim, que significa crescer. E ele justifica o nome que deu ao segundo filho, dizendo: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus transformou a terra da aflição de José, onde ele foi, chegou lá vendido como escravo, onde ele foi acusado injustamente na casa de Potifar, aonde ele foi preso injustamente, passou anos preso de forma injusta e terrível. Deus transformou o local do seu opróbrio, da sua humilhação, o local onde ele foi vendido pelos próprios irmãos e onde sofreu tantos males. Deus transformou este local no local da sua exaltação. José acorda de manhã presidiário e no final daquele dia ele é governador do Egito. Deus, sem pistolão, sem direitos humanos, sem etapas de julgamento longo e prolongado, Deus simplesmente põe um fim a todo o opróbrio e humilhação de José e vai colocar seu nome na galeria da Bíblia dos homens que confiaram em Deus, perseveraram mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao silêncio das situações e circunstâncias. E Deus vai transformar José num símbolo de que vale a pena confiar no Deus que provê, no Deus que sustenta. Fizeram algo terrível com você? Lhe apunhalaram pelas costas? Foram injustos com você? Não permita que Satanás transforme a sua alma de doce em amarga pelas decepções que você teve na sua vida, pelos problemas que você enfrentou com pessoas, pelas ingratidões que você teve que lidar até aqui. Acredite, agora mesmo, enquanto você assiste essa aula, o Deus de Israel, o Deus que restaura, o Deus que faz frutificar, o Deus que sustenta, o Deus que fez Israel sair da terra do seu cativeiro e mesmo depois de tantas intempéries, está lá de pé hoje. O mesmo Deus, Ele agora mesmo pode fazer isso com você. Não olhe para baixo, não se curve diante da dor, não permita que as decepções lhe façam recuar de fazer o que Deus colocou em suas mãos para fazer. Não desista do sonho que Deus lhe deu, não pare de obedecer. Sua fidelidade e sua obediência são inegociáveis. Já que deu tudo errado, eu vou largar. Já que deu tudo errado, eu estava fazendo aqui certinho, eu estava obedecendo a Deus, mas porque eu estava tudo... Agora deu errado, eu vou largar. Negativo. Sua fidelidade a Deus e obediência não tem data de validade. Não vence.
Você não assinou um contrato temporário para ser crente. Você está servindo a Deus para sempre. Então, mesmo que as coisas dêem errado, continue firme. Mesmo que lhe decepcione, continue firme. Mesmo que você esteja sem dinheiro e recurso, continue firme. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Que Deus abençoe cada um de nós nessa aula. Que possamos caminhar junto com a história de Israel, trazendo para a nossa vida lições preciosas para que cada um de nós possa viver o melhor nesse tempo, mesmo em meio aos desertos, acreditando que Deus pode nos fazer frutificar. Ele é poderoso para nos sustentar. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, por também fechar brilhantemente aqui o ponto 2, o uso do termo águas nas mensagens bíblicas. E fechando então o ponto 2, nós aprendemos que o uso do termo águas nas mensagens bíblicas nos mostra a ação divina de transformação, frutificação e sustentação. Que extraordinário! E assim, vamos então ao ponto 3, água viva no presente e no futuro. Meus irmãos, nosso comentarista inicia esse tópico nos convidando a refletirmos sobre outros textos bíblicos que, de forma metafórica, também fazem uso dos termos rios ou águas e nos convida a fazer a seguinte oração: abre tu meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 18. Então, pegando aí a referência, a indicação do nosso comentarista, vamos então aos textos sugeridos, começando aqui pelo subtópico primeiro do ponto 3, Jesus e os rios de água viva. Meus irmãos, um dos textos sugeridos aí pelo nosso comentarista, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 10 a 14. Esta passagem é a passagem que registra Jesus e a mulher de Samaria, mais conhecida como a mulher samaritana. Então nós vemos aqui, para estudarmos e entendermos esse ponto, nós vemos aqui que Jesus, ele põe na sua mente de ir até a Galileia. Ele está na Judeia e ele vai a Galileia, está aqui no sul e ele vai para o norte, lá na Galileia. E para ir da Judeia à Galileia, fazia-se necessário passar por Samaria. Neste dia, enquanto uma mulher com a vida cheia de problema, desiludida da vida, traumatizada por sua vida que não tinha sido fácil até então, se prepara para ir à fonte buscar água, sem que ela saiba naquele dia, o Todo-Poderoso escolheu e reservou aquele dia para ter um encontro com ela. Então a mulher se programa para ir à fonte tirar água, Jesus se programa para ter um encontro com ela. Chegando ali, a Bíblia registra que Jesus está cansado da viagem, daquele momento, daquele sol, e ele para junto ao poço e ele fica aguardando a chegada dessa mulher. E o texto que eu vou ler agora diz: a mulher de Samaria, Jesus respondeu e disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher, ao ouvir aquilo, ela disse, então diz a palavra, disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus, ouvindo aquilo, responde calmamente e disse-lhe: qualquer que beber desta água, mulher, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ou seja, a água que eu estou lhe oferecendo, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Que extraordinário! Aquela mulher pensando que Jesus estava falando da água natural, mas Jesus estava querendo dizer a ela e dizendo a ela, ela ainda não tinha entendido. Você veio a uma fonte
feita por mão de homens, mas você não imagina que você está diante de duas fontes, uma fonte natural e uma fonte que não é natural. Eu sou a fonte. Então Jesus abre um diálogo com aquela mulher e aquela mulher passa então a compreender através do diálogo que Jesus tem com ela. E ela acredita naquilo, e ela corre até a cidade, e ela convida o povo para vir até o poço, porque ela então declara aquele povo que ela tinha conhecido aqueles que eles tanto esperavam. E a Bíblia diz que Jesus ali ficou 2 dias naquela cidade. E o que ele ficou fazendo ali? Ficou ensinando a sua palavra e transformando vidas por causa daquele encontro. Prosseguindo ainda o texto sugerido pelo comentarista, ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, dos versículos 37 ao 39, Jesus está agora ensinando no templo. E ali no templo, ele ensinando, ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Que extraordinário! Então Jesus sai ali daquele encontro com aquela mulher, e a Bíblia diz que ele continua a sua caminhada para a Galileia. Depois ele tem um encontro, ele volta para Jerusalém, e ele tem um encontro com o paralítico que está há 38 anos ali, e ele cura o paralítico, mas antes de curar o paralítico, ele também cura o filho de um oficial do rei. Ele faz milagres, é aquela fonte que está jorrando, que está alcançando vidas. Ele veio para isso e agora ele volta, ele está em Jerusalém e ele está ali no templo e ele traz esse ensinamento para aquele povo. Isaías, numa visão profética, lá no capítulo 32, versículos 1 e 2, diz: um reino de retidão, né? Eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Que extraordinária essa visão que o profeta Isaías tem. Então, falando de quem? Do Messias prometido, a verdadeira água, a água da vida. E eu pergunto a você nesse momento, professor, trabalhe isso na sala de aula. Quantos alunos, quantas pessoas da igreja, quantas pessoas você conhece que está precisando de ter um encontro com esta fonte? Aproveite esta lição, não um poço construído por mão de homens, não algo transitório, não algo que hoje você tem, amanhã você não tem mais, não. Todos aqueles que têm um encontro com Jesus, que se alimenta deste pão maravilhoso que é o pão da vida, desta fonte transformadora que é a água da vida, todos que têm um encontro com esta fonte, têm a sua vida transformada para sempre. Aproveite esse tempo, mate a sua sede espiritual. Não estamos falando aqui de sede física, estamos falando de sede espiritual. Como está a sua alma? Você já tem procurado, você tem lutado, você tem buscado e você não tem encontrado? Hoje você está diante de uma fonte. Esta fonte é Jesus Cristo. Ele está dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com esta pessoa e esta pessoa vai cear comigo. Imagine que oportunidade você está tendo. Você só vai continuar sedento espiritualmente se quiser, mas esta fonte hoje está jorrando em sua direção. Aproveite e mergulhe nesta fonte. Ainda no ponto 3.2, agora nós vamos falar sobre Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. O capítulo 14, versículo 8 do profeta Zacarias diz:
né, tratando sobre esse tema. Lá a indicação desse capítulo é o pastor ferido, o juízo final, a exaltação da igreja. Mas eu sugiro aqui, para você ter uma compreensão maior, você precisa ler os capítulos, pelo menos os capítulos 13 e 14 do profeta Zacarias. Você vai entender perfeitamente o que esse versículo quer dizer e por que o nosso comentarista o trouxe para esta reflexão. Diz a Bíblia: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso, ou seja, verão, outono, inverno, primavera, todas as épocas do ano. Aqui o profeta Zacarias, que é um profeta pós-exílio, né? Ele está lá, ele está com o povo e Deus levanta esse profeta, assim como Ageu, e ele é usado por Deus para encorajar o povo. O templo totalmente destruído, a cidade, os muros destruídos. Então ele é levantado por Deus para incentivar os judeus a tomar a atitude e reconstruir os muros, reconstruir o templo e voltar à sua atividade. Mas o profeta, ele vai além, ele tem uma visão escatológica. Olha só que coisa extraordinária. Ele vendo ali naquele momento o templo destruído, tudo destruído, mas ele não está vendo ali, ele enxerga o futuro, ele enxerga lá na frente. Sabe, pare de olhar o seu presente. Pela fé em Deus, olhe o seu futuro. Não importa se você está tudo destruído, tua vida, teu casamento, teu ministério. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quem está me ouvindo e me vendo. Eu não conheço você, eu não sei a situação. Mas eu quero te dizer, ainda que esteja tudo desorganizado na sua vida, você perdeu tudo, tudo acabou. Nesta aula, neste vídeo, o Espírito Santo está nos usando para te dizer: levante a sua cabeça, levante os teus olhos e enxergue o futuro. Se você ficar olhando só o presente, você só vai ver desgraça e destruição. Mas pela fé, na palavra, no Deus da palavra, naquele que te salvou e que te prometeu e que é contigo, eu estou lhe assegurando, ele está do seu lado para te dizendo: bora, levanta, vamos levantar, vamos enxergar para frente. Deus tem algo maravilhoso na sua vida, mas você precisa acreditar, tomar uma atitude e sair desse monturo. Ainda dando sequência na indicação do 3.2, o nosso comentarista fala do profeta, de um versículo, capítulo 30, 26 de Isaías, né? Que diz assim: e será a luz da lua como luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Olha que extraordinário, outra visão para o momento, mas também uma visão escatológica. É isso que esta lição propõe, a falar com você e ter uma aplicabilidade. Por que nós lemos a Bíblia? Nós lemos a Bíblia para conhecer a história e daqui tirar uma aplicação. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Então, o Senhor está pronto para curar as nossas chagas, curar as nossas feridas. Mas para isso, como bem disse o pastor Marcos Santana, é preciso ter nós alinharmos a nossa vida com Deus em santificação, em adoração, em quebrantamento. E assim prosseguindo, vamos então ao último subtópico dessa lição, é o subtópico 3, né, do ponto 3, João viu o rio da água da vida. Nosso comentarista traz também Apocalipse 21 e 2, que diz: a nova Jerusalém, né? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para saúde das nações. Ainda Apocalipse 7, 14 e 17 diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E o Espírito e a noiva
dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. É isso. Eu terminei com esse texto, esse ponto, para dizer a você, você está com sede? Você está precisando? Venha. Quem tem ouvidos, ouça. O Espírito diz vem, a noiva diz vem. O Espírito Santo está aqui, a noiva, nós somos a noiva, nós estamos dizendo venha. Levante-se desse monturo. Tome de graça da água da vida, tenha a sua vida e o seu futuro transformado em Jesus, porque ainda é tempo de mudança, ainda é tempo de recomeço. E assim, nós fechamos o estudo desse ponto 3. Oh, que maravilha! Eu posso concluir este vídeo dizendo que o Espírito Santo ajuda a mim e ajude a você a desfrutarmos dos efeitos dos rios de Deus produzidos no presente, na vida de todos que buscam estas águas. Restauração e frutificação e sustentação até que ele venha e no futuro gozarmos do rio puro da água da vida, da árvore da vida. Oh, que extraordinário, que fechamento maravilhoso desta lição. E assim eu posso dizer que nós aprendemos que Jesus é a fonte da água da vida. Ele satisfaz a sede mais profunda da alma. Por isso, bem-aventurados os que atendem ao chamado para tomar a água da vida. Seja esse um bem-aventurado, o chamado está de pé, o Espírito Santo está te chamando, venha. E assim chegamos ao final deste vídeo. Querendo o bom Deus, semana que vem estaremos de volta, mais uma vez compondo esta mesa para juntos estudarmos a lição de número 11, um novo templo e a restauração do culto. Obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por curtir, por comentar e por compartilhar os nossos vídeos. Eu convido você agora a se juntar conosco. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, pastor William Barros. Muito obrigado por dividir o tempo de vocês conosco aqui. E agora, por favor, o pastor William estará orando para nos despedir com uma palavra de oração. E eu peço a você humildemente, por favor, junte-se a nós nesta palavra. Com o pastor William, a oração. Deus abençoe. Oremos ao Senhor. Oremos, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais uma aula, na certeza que Deus há de nos abençoar rica e abundantemente. Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que tanto alunos como professores, ó Deus, todos possamos ser ricamente abençoados com esta aula. Edifica Teu povo na Tua Palavra e que a Tua Palavra possa nos moldar e transformar na direção, ó Deus, do caráter cristão edificado na rocha. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.